Reserva de emergência não é investimento e eu vou te explicar o porquê. Muita gente acha que quando vai construir a sua reserva de emergência, precisa procurar o local onde ela vai render mais, onde a gente vai conseguir ganhar do CDI. Só que esse não é o intuito da reserva de emergência e montando desse jeito você pode estar correndo um risco invisível que você nem imagina. Meu nome é Maurício Leite, o seu planejador financeiro, e se esse vídeo fizer sentido com você, eu peço para você se inscrever no canal, deixar seu like e seguir com a gente. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. A função da reserva de emergência não é fazer você ganhar mais dinheiro, não é te entregar mais rentabilidade, não é ter uma possibilidade de retorno muito alto e construir sua reserva de emergência pensando nisso é um erro. Porque, como o nome já diz, a reserva de emergência ela vai ser usada apenas em uma emergência. E quando você está com emergência, você não quer nem saber se seu dinheiro rendeu muito ou rendeu pouco. Você quer conseguir transformar essa aplicação, esse investimento, em dinheiro o mais rápido possível. Porque você precisa desse dinheiro para ontem. Então, a ideia da reserva de emergência é você ter liquidez, primeiramente. Então, liquidez é a capacidade de você transformar um investimento em dinheiro. Por exemplo, quando você compra uma casa, ela pode se valorizar muito. Então, ela pode te dar uma rentabilidade muito boa. Você pode comprar uma casa de 200 mil e 2 anos depois ela pode estar valendo 300, 400 mil. É muito difícil o investimento te render isso. Então, tirando criptomoeda ou alguns muito específicos, não vai acontecer. Com imóvel pode acontecer. Não é garantia, mas pode. Só que tenta vender uma casa. Se você só tem essa casa e você precisa desse dinheiro, você não consegue vender de uma hora para outra. Então, a liquidez dela é muito baixa. Então, um imóvel não pode ser a sua reserva de emergência. Por mais absurdo que esse exemplo pareça, acho que serve para interpretar, para explicar para vocês o que é reserva de emergência e para que a gente precisa. Então, a gente precisa ter liquidez na reserva de emergência, transformar isso em dinheiro rápido. Outra coisa importante para a reserva de emergência é ter segurança. Porque você tem que colocar o seu dinheiro no local que você esteja 100% seguro, ou pelo menos o mais próximo disso possível, para que quando você precisa do seu dinheiro, ele esteja disponível para você, no momento que você precisa e sem correr nenhum risco. Então, montar sua reserva de emergência num banco pequenininho não é uma possibilidade inteligente. Então, toma cuidado com isso. Você precisa analisar onde você vai colocar a sua reserva de emergência. E aí, nesse ponto de liquidez e segurança, eu digo inclusive sobre a poupança. Porque a gente pode achar que a poupança é muito ruim. Eu concordo, é muito ruim. É talvez um dos piores investimentos que tem. Não é o pior, mas é um dos piores que tem. Principalmente questão de rentabilidade. Só que se for uma poupança de um bancão, você consegue resgatar esse dinheiro a qualquer momento. É muito melhor estar parte da sua reserva de emergência numa poupança de um bancão. Eu digo bancão porque é melhor estar num bancão do que num banco digital, por questões talvez óbvias, talvez não, mas ele tem mais segurança do que um digital. O digital depende de um sistema, o sistema pode estar fora do ar. Então ele sai muito mais facilmente do ar do que um bancão, um Itaú, um Santander, um Bradesco, um Banco do Brasil. Então a gente manter uma parte dessa reserva de emergência na poupança é melhor do que, por exemplo, numa caixinha do Nubank, se essa caixinha não for a de reserva de emergência, que aí não te dá liquidez diária 24 horas, final de semana. Porque tem caixinhas que você abre, até mesmo em outros bancos, que você não pode movimentar à noite, de madrugada, que você não pode movimentar final de semana, no feriado. Então, se você tem essas limitações, talvez ou provavelmente esse local não é o ideal para sua reserva de emergência. Porque a emergência não avisa quando vai acontecer. Então, você pode precisar desse dinheiro 3 horas da manhã. Você está num lugar desse, você tem que esperar até de manhã. Se você precisa de 3 horas da manhã num sábado, você vai precisar esperar na segunda. Se na segunda for feriado, você vai ter que esperar na terça. Aí, será que dá tempo de esperar? Então, a gente precisa de 3 coisas para a reserva de emergência. Primeiro, segurança. Segundo, liquidez. E terceiro, tá de fácil acesso. Se não tem esses 3, isso não é reserva de emergência.
É investimento ou tentativa de investimento. E já que a gente está falando sobre reserva de emergência, é legal a gente falar quanto que eu devo ter na minha reserva de emergência. Porque esse valor, ele é pessoal. Quando a gente precisa da reserva de emergência, fiquei desempregado e não tenho mais fonte de renda, a gente precisa estar protegido por um tempo. Então a primeira coisa que você tem que analisar é o seu orçamento, são seus gastos fixos, por favor. Porque se você coloca o seu gasto do mês inteiro, talvez você não esteja numa emergência. Por exemplo, se você perde o emprego, você vai continuar saindo todo final de semana? Eu acho que não. Se você continuar, você é idiota. Então, se você não vai continuar, esse dinheiro que você gasta no final de semana saindo com seus amigos não precisa estar ali na reserva de emergência. Você vai continuar indo no cinema toda semana? Você vai continuar pedindo comida japonesa toda semana? Não, então numa emergência, você ficou desempregado, que você precisa mexer na reserva de emergência, o que você precisa estar coberto são os seus custos fixos e financiamentos. Ah, eu tenho financiamento imobiliário, ele tem que estar na sua reserva. Porque se você não pagar, tu perde a casa. E seus custos fixos, além da moradia, alimentação, passagem, despesas médicas, plano de saúde. Então essas coisas que são fixas, escola das crianças, o que é fixo entra na reserva de emergência. O que são despesas não obrigatórias, não é nem fixo, eu falei fixo equivocadamente, não vou editar, não vou cortar, vou deixar assim, mas o que for despesa obrigatória entra, o que for não obrigatória não vai entrar. Não obrigatório, você corta numa emergência. Ah, eu gosto de comprar roupa todo mês. Se você está numa emergência, você não vai comprar. Cortou, acabou. E aí, para você construir essa reserva, é de 6 meses a 1 ano, pelo menos. Ah, eu me sinto seguro se eu tiver 2 anos de reserva de emergência dos meus custos, das minhas despesas obrigatórias. Ótimo. Mas 6 meses, se o seu emprego for extremamente estável, risco de ser mandado embora muito baixo, se você é servidor público, se você é militar, aí pode ser 6 meses, porque é muito difícil acontecer alguma coisa que você sai, você ser exonerado e tudo mais, se você andar na linha, pelo menos, né? Muito difícil isso acontecer. Então 6 meses é o suficiente. Ah, eu sou CLT e sou novo na empresa. 1 ano. Ah, eu sou CLT, mas eu tô lá há 20 anos na empresa e muito difícil ela me mandar embora. Você pode ficar nos 6 meses. Eu acho arriscado. É melhor ficar em 1 ano. Se você depende de alguém que pode te mandar embora a qualquer momento, 1 ano pelo menos. Ah, eu sou autônomo, eu trabalho para mim mesmo. Então 1 ano a 1 ano e meio, 2 anos. Porque no seu caso você depende de outras coisas. Depende de mercado, depende de cliente, depende da economia do país, muito mais do que o CLT, porque o CLT ele depende do seu patrão, o patrão depende da economia do país, mas você, como autônomo, você depende diretamente disso. Então, toma cuidado, monta uma reserva de emergência condizente contigo. Então, por exemplo, se você tem um gasto de 3 mil e você é servidor público, sua reserva de emergência de 6 meses seria de 18 mil guardado. Se você tem um gasto de 3 mil e você é CLT, 12 meses, 12 vezes 3 é 36 mil reais. Então a sua reserva de emergência tem que ser condizente com seus gastos fixos das despesas obrigatórias. E não confunda a reserva de emergência com investimento. Enquanto a reserva de emergência está aqui para te proteger, o investimento está aqui para fazer o seu patrimônio crescer. Então o investimento está ali para você conseguir rentabilidade. É nos seus investimentos que você vai procurar a maior rentabilidade possível. São nos seus investimentos que você vai tentar fazer, ou vai fazer, né? Se você tiver a estratégia certa, saber o que está fazendo, a marcação a mercado. É nos seus investimentos que você vai diversificar a carteira. Não existe diversificação na reserva de emergência. Então onde é que você vai colocar a reserva de emergência? Ou Tesouro Selic, é direto com o governo, não precisa nem do banco, pode fazer pela sua plataforma bancária, ou pode ir direto pelo governo. Vai no Tesouro Selic, faz seu cadastro e investe lá. É fácil, é simples, só que a liquidez é de 1 dia. Não é D mais 0 que a gente diz, não é imediato, você não saca hoje. Você pede hoje e saca amanhã. Então parte da sua reserva de emergência pode estar ali. Outro local seria uma conta de um banco que renda na conta. Por exemplo, o Mercado Pago. O dinheiro rende na conta. Qual é a diferença e o perigo disso?
é o sistema sair do ar. É você confiar nesse banco que está lá. Você confia no Mercado Pago? Você confia em outro banco que seu dinheiro está rendendo na conta? Outro local, uma caixinha que tenha liquidez diária, mas só analisa, como eu já falei no início do vídeo, se você pode resgatar a qualquer momento. É importante também que parte dessa reserva de emergência esteja em cash, em dinheiro vivo, em casa. Ah, eu preciso de 18 mil de reserva, eu preciso ter 10 mil em casa. Não, mas deixa 1.000, 2.000 reais em casa, porque numa emergência isso pode te salvar. Lembra que no mundo digital o sistema pode cair. Você tem uma emergência nesse momento, complica. Então, só para concluir, lembra que a reserva de emergência ela não te deixa mais rico. Ela impede que você quebre. E se você precisar de ajuda para conversar ou para montar uma estratégia para sua reserva de emergência, pode me chamar, pode comentar que a gente conversa sobre isso. Afinal de contas, meu nome é Maurício Leite, eu sou o seu planejador financeiro.